Nós vamos nesse momento meditar na palavra de Deus. Eu creio que o Senhor, Ele tem uma palavra para você essa noite. E eu queria convidar você a meditar comigo no livro de Jó. Um dos livros mais fascinantes e importantes de toda a Bíblia. Leia comigo o livro de Jó, no capítulo 1. Eu convido você a fazer essa leitura a partir do primeiro versículo comigo nessa noite. Livro de Jó, capítulo 1. A primeira leitura do versículo 1 ao versículo 5. Depois nós iremos ler do versículo 13 ao versículo de número 19. Em tela você vai poder acompanhar essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedeu, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Versículo de número 13 até o 19. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas paciam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio o outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio o outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Ainda leiamos versículo 20 e 21. Então Jó se levantou, e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou. E ele disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Feito essa leitura, se você puder curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, vamos orar uma vez mais. Pai querido e eterno Deus, nós estamos diante da tua palavra, Pai. Ela que nos orienta, ela que nos alimenta e nos fortalece. Senhor Jesus, fale conosco, Pai. Há tantos que precisam ser alimentados por Ti. Diz o Senhor que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Pai. Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo ministre em cada coração e cumpra em nós o Seu desejo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém.
Meu querido irmão, você que está ouvindo essa palavra, nós acabamos de fazer a leitura deste livro, que é um dos livros, como disse para vocês, um dos livros mais importantes da Bíblia, que retrata uma das histórias mais fascinantes, dramáticas, eloquentes de todos os personagens da Bíblia Sagrada. Nós lemos aqui trechos da história do patriarca Jó, e nesse livro nós vemos com eloquência a exaltação da grandeza e da soberania do Altíssimo Deus. Eu quero afirmar para você que talvez nenhum outro livro da Bíblia seja tão consolador quanto esse livro. Nenhum outro livro é tão necessário e tão oportuno num tempo de crise como esse que nós estamos vivendo. Quando nós lemos os textos aqui que nós acabamos de ler, nós vemos aqui essa história que nos é narrada de fatos dramáticos, trágicos, que aconteceu na vida de um dos homens mais piedosos que já existiu nessa face da terra. O patriarca Jó foi um homem que recebeu o testemunho do próprio Deus, que era um homem temente, reto, era um homem que constantemente se desviava do mal. Eu quero pensar com você que quando uma das áreas da nossa vida é atingida, isso já nos abala muito. Agora imagine você, aconteceu o que aconteceu na vida desse homem. Não foi apenas uma área da sua vida que foi atingida. Não foi apenas uma estrutura da sua vida, um pilar da sua vida que foi golpeado. Mas nós vemos aqui claramente que várias áreas da vida de Jó foi duramente atingida, golpeada, afligida por acontecimentos brutais. Sua vida financeira, sua vida familiar, sua vida conjugal, sua saúde, seu relacionamento com seus amigos, seu relacionamento com seus parentes também foram atingidos por circunstâncias difíceis que esse homem atravessou. É por isso que é oportuno meditarmos nessa palavra essa noite, porque quem sabe você está aí atravessando um vale sombrio da dor. Quem sabe você está enfrentando uma tragédia pessoal. Quem sabe você se encontra perdido, não sabendo como lidar com as duras perdas e as dificuldades em sua vida. Quem sabe essa história de Jó pode ser a sua história. E eu quero que você creia nessa noite que o que Deus fez na vida desse homem, Ele pode fazer na sua história também. Eu quero que você medite comigo sobre esse tema essa noite, como lidar com as perdas na vida, como nós devemos proceder, como devemos fazer, o que devemos fazer quando as áreas da nossa vida são atingidas, seja ela a nossa vida conjugal, seja ela a nossa saúde, a nossa vida financeira, como devemos agir. Mas olha, ao ler o relato nesses textos aqui que nós lemos, do patriarca Jó, esse livro que é considerado o livro mais antigo da Bíblia, alguém pode dizer, olha, isso aconteceu com a vida de um homem há milênios atrás, há muitos anos atrás. Mas eu quero relatar a você aqui uma história de um homem chamado Horácio Spafford. Esse homem que viveu no século XIX, esse homem que nasceu em Nova York, que construiu a sua vida na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, e lá como um advogado formado, ele construiu, foi bem sucedido em sua vida financeira, teve uma linda família, constituiu uma família com uma bela jovem, e com ela teve lindos 5 filhos. Esse homem prosperou muito. Esse homem, ele investiu todos os recursos que ele ganhou durante a sua vida num ramo imobiliário. E conhecendo a história, a gente percebe que em 1871, Chicago sofreu um trágico incêndio. E esse homem, que era um cristão, esse homem que havia se convertido em uma das cruzadas evangelísticas de Moody, um grande evangelista que ganhou mais de 1 milhão de almas para Cristo. Esse homem que era um estudioso das Escrituras, Spafford, no incêndio que aconteceu em Chicago em 1871,
ele perdeu quase todos os seus investimentos, quase todos os seus imóveis. Passado pouco tempo, além dessa grande perda que esse homem sofreu, esse homem sofre um duro golpe na sua família. Ele perde o seu único filho homem. Além de 4 filhas mulheres, ele tinha um filho homem. Ele veio a falecer. Aquela perda deixou esse homem muito abalado. Spafford, ele conseguiu se reerguer, conseguiu se levantar. E uma das coisas que ele fez para tentar respirar e refrigerar a sua alma foi planejar uma viagem para a Europa com a sua esposa e com suas 4 filhas. No verão de 1873, esse homem planeja essa viagem, mas quando ele está indo para viajar com suas filhas e sua esposa, uma questão de um negócio exigiu que ele ficasse em Chicago e despedisse a sua esposa e as suas filhas, e elas foram na frente para ele ir na semana seguinte. Mas no dia 22 de novembro de 1873, o navio que conduzia a sua esposa e as suas filhas foi atingido por outra embarcação, e aquele navio veio a pico, ele afundou. E a sua esposa, ao chegar numa cidade, no país de Gales, enviou um telegrama para Spafford, dizendo: olha, eu estou bem, porém, eu tenho a triste notícia que eu estou só. Naquele dia, aquele cristão, Spafford, um homem temente a Deus, ele ficou sabendo que as suas 4 filhas morreram naquele trágico acidente. Spafford, quando fica sabendo disso, ele toma logo um navio e vai em direção àquele país onde sua esposa estava. E diz um relato da sua história, que quando o navio em que ele estava atravessando o lugar próximo onde foi o acidente, que as suas 4 filhas perderam a vida devido ao acidente. Ele escreveu um hino, o único hino que ele escreveu da sua vida. E esse hino veio a ser conhecido no mundo inteiro. Spafford, mesmo naquele vale escuro, naquela noite fria, diante daquele quadro de dor, de perda e de sofrimento, ele escreve a seguinte canção: se a paz a mais doce me deres gozar, ou se a dor a mais forte me fizeres sofrer, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus eu sempre sou. Ele escreve: sou feliz com Jesus o meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, que apesar de aflições, feliz eu serei com Jesus. Em meio àquela dor, esse homem expressa uma paz serene em seu coração, uma confiança absoluta em seu coração. E ao invés de dirigir os holofotes para si mesmo, para o seu sofrimento, esse homem que era um cristão maduro, seguro e confiante em Deus, ele prefere exaltar a majestade santa do Salvador, cantando: meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal, valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus, sua vinda eu anseio, em breve virá me levar ao céu onde eu vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Como é possível? Alguém pode se perguntar. Sofrer tamanho golpe, passar por tamanha tragédia, e mesmo assim escrever uma canção dizendo que ele é feliz com Jesus, e com Jesus ele está bem, ele está feliz. Isso só é possível se nós nos atentarmos para as atitudes dos santos homens de Deus e como eles se comportaram durante a sua caminhada, durante as lutas e as dificuldades que eles enfrentaram na vida. Eu li com você aqui uma história que parecia tudo perfeito. Você leu comigo que Jó, além de um homem temente, sincero, piedoso, além de ser um homem que constantemente se desviava do mal, esse homem era riquíssimo.
tinha muitos bens, os seus bens sobrepujavam a todos do Oriente. Esse homem era um homem que prosperou muito, foi muitíssimo abençoado por Deus. Mas esse homem não tinha apenas muitos bens, ele não apenas alcançou sucesso financeiro. Esse homem também tinha uma vida familiar extremamente feliz. Ele era pai de 7 homens, 7 filhos e 3 lindas moças. Ele tinha uma família linda, uma família que celebrava, uma família que festejava, uma família que permanecia unida, mesmo seus filhos já fora de casa, quem sabe casados, eles constantemente se reuniam. Não bastasse uma família feliz, Jó gozava de uma saúde estável. Esse homem era um homem viril, era um homem saudável, era um homem extremamente honrado, respeitado, era um homem que todos admiravam. Ele estava em seu pleno vigor, em sua plena força. Mas esse homem também gozava de plena felicidade conjugal. Tudo ia bem no seu lar, tudo ia bem na sua casa, tudo estava indo bem. Esse homem tinha amigos, e amigos que à primeira vista gostavam dele, eram sinceros, eram leais, eram fiéis a ele. Nós podemos deduzir isso, visto que quando os seus amigos souberam dos acontecimentos trágicos que aconteceram na sua vida, eles não mediram esforços, eles não mediram distância para ir ao encontro do seu amigo e chorarem com ele, prantearem com ele durante longos 7 dias. Tudo na vida desse homem aparentemente estava indo perfeitamente bem, até que um dia o cenário muda, até que um dia esse homem sofre duros golpes, até que um dia esse homem sofre duras perdas. Eu li com você que em um só dia Jó recebeu a notícia que ele perdeu todos os seus bens. Além de perder todos os seus bens, no mesmo dia Jó perdeu todos os seus filhos. Ele veio a sofrer o luto, teve que fazer o velório, enterrar todos os seus 10 filhos de uma só vez. Esse homem sofreu muitas perdas, e eu quero que você medite aqui comigo agora nas perdas que esse homem teve. A primeira perda que eu queria destacar é a perda dos seus bens, do versículo 13 até o versículo de número 17. Olha a notícia que esse homem recebe. Ele recebe a notícia a partir do versículo 13, que um de seus filhos e suas filhas comia e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito. E de repente, um dos seus mensageiros chegou a Jó e disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles, mas olha o que aconteceu: deram sobre eles os salbeus e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e eu só escapei para te trazer a nova. Versículo 16: estando ele ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, e eu só escapei para te trazer a nova, Jó. Outro ainda chegou dizendo: ordenou os caldeus 3 tropas e deram sobre os camelos e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Esse homem, que era um homem bem sucedido financeiramente, esse homem que tinha grande rebanho, muitas ovelhas, muito gado, de repente ele vê a sua vida financeira ser abalada, ele vê os seus bens sendo roubados. Esse homem que permanecia íntegro em meio à riqueza, esse homem que havia granjeado com honestidade todos aqueles bens, de repente ele vê tudo sendo perdido por uma investida do próprio diabo, e com a permissão de Deus, aquele homem perdeu tudo da noite para o dia. Nós vamos ver que Jó, ele foi à falência, ele perdeu tudo, mas graças a Deus que Jó não perdeu a sua confiança e a sua fé em Deus. Imagine você da noite para o dia enfrentar perdas financeiras, dificuldades, mas esse homem não enfrentou apenas essas perdas financeiras, o abalo dos seus bens. A Bíblia vai dizer também no versículo seguinte, que além dele perder os bens,
esse homem também perdeu os seus filhos. Meus irmãos, nós sabemos o quão preciosos são os nossos filhos, eles são herança do Senhor. Aqueles que são pais sabem muito bem como nós lutamos, como nós fazemos de tudo para preservar bem, para proteger os nossos filhos, a nossa família. Como nós temos extremo zelo, como nós não medimos nenhum sacrifício em prol do bem da nossa família. Mas o que Jó poderia fazer? Diz um servo dele, que naquele mesmo dia em que seus bens foram assaltados, em que uma tragédia aconteceu sobre os seus bens, estando os filhos dele, as suas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eles que estavam numa celebração, eis que veio um grande vento da além do deserto, e deu dos quatro cantos daquela casa, e caiu sobre os jovens, e lamentavelmente, Jó teve que receber a notícia cruel, essa notícia monstruosa, que uma tragédia se abateu sobre a vida dos seus filhos. Um vendaval veio sobre a casa onde eles estavam, e todos eles morreram. Apenas o servo de Jó sobreviveu para lhe contar essa triste, essa cruel notícia. Imagine você perder um filho. Isso já é extremamente ruim, doloroso. Mas imagine você perder todos os seus filhos num único acidente. Nós lemos na Bíblia que Jó era um homem exemplar. Ele era um pai cuidadoso pelos seus filhos. Ele orava pelos seus filhos, se preocupava com a vida espiritual dos seus filhos. E esse homem que tinha tanto zelo por sua família, esse homem que tinha tanto zelo por sua casa, ele tem que chorar amargamente a perda dos seus filhos. A alma de Jó foi vestida de tristeza. Ele estava totalmente tomado pela dor do luto que se acometeu sobre a sua casa. Eu imagino Jó encontrando a sua esposa e dando a cruel notícia para ela, que todos aqueles filhos com quem ela tanto sonhou, quem ela gerou em seu ventre durante longos anos, e agora eles que já estavam crescidos, criados, instruídos, eles que receberam todo o cuidado desde o primeiro dia de nascimento, todos eles agora terão que descer a rampa fria, todos eles terão que ser sepultados. E a tragédia, para não ser pior, tinha que ser tudo realizado no mesmo dia. Ah, meu irmão, olha que dor que assaltou o coração desse homem. Eu imagino você que lamentavelmente já sofreu alguma perda de um ente querido na sua casa, ou mesmo quem sabe você que já enfrentou a terrível dor do luto de um filho. Eu sei que você deve estar pensando como isso deve ser, como isso é doloroso, mas imagine você, alguém perder não apenas um, mas todos os seus filhos no mesmo dia. Isso aconteceu na vida de Jó. Mas além de Jó sofrer esse duro golpe nos seus bens, na vida dos seus filhos, Jó também, ele perdeu a sua saúde, porque Satanás, ardiloso, hostil, o nosso inimigo, ele estava acusando Jó, dizendo que Jó só servia a Deus por interesse. Primeiro, ele tentou argumentar com Deus, dizendo que Jó só servia a Deus porque Deus o abençoava, o cercava de bens, e tudo estava indo bem ao seu redor. Se Deus tocasse nos bens de Jó, ele blasfemaria. Deus permitindo Satanás tocar na vida desse homem, e mesmo ele permanecendo íntegro e fiel, Satanás ainda investe uma sua cartada, dizendo: olha, tudo que o homem tem ele dará pela sua vida, toque em sua saúde, em sua vida, e o Senhor o verá blasfemar. Então Deus permite Satanás tocar na saúde de Jó, mas diz que a sua vida será poupada. No capítulo 2, no versículo de número 7, a seguir, a Bíblia vai dizer que saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Versículo 8,
E Jó tomou um caco para se raspar com ele, e estava assentado no meio da cinza. Olha o que aconteceu com esse homem. Imagine esse homem, além da perda financeira, além do duro golpe que ele sofreu com os seus bens, além da perda dos seus filhos, esse homem que estava coberto pelo luto, esse homem que estava coberto pela tristeza da perda dos seus filhos, agora ele tem a sua saúde também vilipendiada, ele tem a sua saúde também atacada. Esse homem que gozava de perfeita saúde, tudo que ele vê são úlceras em todo o seu corpo, ao ponto dele se sentar no meio da cinza e tomar um caco para se raspar com ele. Meu irmão, se apenas uma área da nossa vida, quando é atingida, nós já sofremos, nós já somos abalados, imagine você em sequência, todas essas perdas, todas essas situações terríveis acontecer. E Jó agora, ele tem que enfrentar a enfermidade, a doença, sua dor era insuportável. Esse homem ficou magro, encarquilhado. Esse homem se tornou o retrato mais repugnante do sofrimento atroz. Esse homem teve que enfrentar a doença sem saber quando ela terminaria. Esse homem não suportou. Ele não apenas sofreu calado, mas ele chorou, ele lamentou, ele perguntou a Deus: até quando, Senhor? Jó, embora sendo um homem temente, piedoso e fiel a Deus, ele era um homem de barro, ele era um ser humano, sua humanidade jamais foi anulada. Esse homem está sofrendo, mas agora, diante desses problemas, dessas perdas, dessa grave crise que atingiu a vida de Jó, o seu cônjuge, a sua esposa, não resistiu. Essa mulher, nós vamos ver aí no próximo versículo, no versículo de número 9 e no versículo de número 10, que essa mulher, não suportando toda a pressão, ao ver tudo desmoronando sobre a sua cabeça, ao contemplar toda a perda financeira, a perda amarga de seus filhos, e essa condição lastimável do seu marido Jó, essa mulher cerrou seus punhos contra Deus. Ela deixou seu coração se encher de mágoa, ela se revoltou contra Deus, e ela se dirigiu ao seu marido dizendo: como é possível você ainda conservar a sua integridade? Como é possível, Jó? Ela não aceitava. E essa mulher sugere para Jó algo que aos nossos olhos é terrível, mas tudo o que ela queria era ver o sofrimento de Jó cessar. No capítulo 2, no versículo 9, essa mulher, ela vai virar para o seu marido e vai dizer: Jó, amaldiçoa a Deus e morre, Jó. Morre logo, dá cabo da sua vida. Essa mulher, de maneira paradoxal, ela que deveria estar com seu marido, demonstrando seu amor até o último instante da sua existência e da sua vida, ela, como um vaso frágil, ela revela que ela perdeu a sua estrutura, ela perdeu o seu equilíbrio, ela perdeu a sua sensatez diante do sofrimento. Ao invés dela olhar para Deus, ao invés dela crer que diante de todo aquele quadro e daquele cenário difícil haveria solução em Deus, ela declara que toda esperança foi embora do seu coração. Ela expressa a sua revolta contra Deus. Ela diz: Jó, amaldiçoa Deus e morre. Abre mão da sua integridade. Eu penso que naquele momento, aquela mulher estava sugerindo muito mais do que uma morte natural para Jó. Ela estava sugerindo que Jó desse cabo da sua própria vida, quem sabe através do suicídio. Jó, naquele momento, ele vê o casamento dele desmoronar, ele vê o apoio da sua mulher ir embora,
aquela que foi a sua companheira em tempos bons, em momentos de alegria, de ventura. Ele que viu aquela mulher junto dele nas bonanças, nos altos montes, celebrando como era boa a vida. Agora, diante do problema, ela vê aquela mulher lhe desejar a morte. A vida conjugal desse homem foi golpeada. E nós sabemos o como é difícil quando casais entram em crise, como a família é atingida quando a vida conjugal não vai bem. Há muitos casamentos que permanecem bem nos tempos de paz, mas nos tempos de agonia, aquilo que era um paraíso se torna um grande deserto. Aquilo que era um jardim grinaldado de flores se torna num vale sombrio de horrores. E como isso nos atinge profundamente. Quem sabe você está atravessando uma difícil perda da confiança do cônjuge, da alegria no casamento. Quem sabe você está enfrentando um momento de crise conjugal, de dificuldades na sua família. Olhe para a vida desse patriarca, que mesmo com essa sugestão da sua esposa, ele se manteve íntegro a Deus. Ele lança fora toda e qualquer alternativa que desagrade a Deus e que o leve a dar cabo da sua própria vida. Jó responde com toda certeza, no versículo de número 10, Jó porém respondeu: falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso, Jó não pecou. Uma última perda que eu queria destacar aqui que Jó sofreu é a perda da confiança dos seus amigos. Nós sempre esperamos dos amigos o consolo, as palavras de ânimo, as palavras de cura. Nós sempre esperamos de amigos sinceros a fidelidade, o braço estendido, principalmente nas horas difíceis da caminhada da vida. Mas a Bíblia diz que 3 amigos saíram de longe para ver Jó. E quando depois de 7 dias de lamento, eles começaram a conversar com Jó, tudo o que eles faziam era acusações. Acusavam Jó de ladrão, acusaram Jó de ter pecado gravemente contra Deus, acusaram Jó de ter enriquecido de maneira ilícita, acusaram Jó de viver de maneira errada, ao ponto de enfurecer a Deus de tal forma, porque ele estava sofrendo tudo aquilo. Seus amigos foram chamados por Jó de consoladores molestos. Jó pediu que eles se calassem, porque ele não suportava mais as acusações. Ao invés de eles serem bálsamo para a alma de Jó, eles estavam sendo como vinagre para a sua ferida. Jó, diante dos seus amigos, estava se vendo como um cão morto que estava sendo chutado. Ele estava sofrendo acusações levianas. Aqueles amigos não pouparam palavras, com a justificativa que estavam querendo ajudar a Jó, só acusavam, só o espremiam, só dificultava a sua restauração. Você vai perceber que o pecado daqueles amigos foram tão grandes, que no capítulo 42 do livro de Jó, Deus vai ordená-los que eles voltem e recebam a oração de Jó, como uma forma de se reconciliar e pedir perdão, porque Deus diz: vocês disseram coisas levianas contra mim e contra Jó. Às vezes nós sofremos muitas perdas na vida, e a vida é assim. Infelizmente nós temos a tendência de apenas receber, de apenas esperar o bem, de apenas ganhar, de apenas querer viver o melhor nessa terra. Mas eu tenho que te dizer que a vida não é feita apenas de momentos bons. Há tempo para tudo debaixo do céu, para todo propósito determinado por Deus. E há um dia em que as perdas chegam, em que nós sofremos as duras perdas na vida. Mas eu queria conduzir você agora para meditar comigo no que Jó fez, como ele procedeu diante dessas perdas, e que ao invés de viver o resto da sua vida lamuriando, esse homem experimentou a restauração de Deus.
o capítulo de número 1, no versículo 20, vai dizer para nós que a primeira atitude que esse homem teve diante das perdas, e que todos nós também devemos ter, é que Jó, ele reconheceu Deus como Senhor absoluto, digno de louvor, de adoração e de exaltação. Olha o que a Bíblia diz: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e lançou-se em terra e adorou. Quando Jó toma essa atitude, ele está dizendo: só Deus é digno de louvor, só Deus é digno de toda bondade, só Deus é digno de toda adoração, só Deus é digno. Nós não somos dignos de nada. Tudo que temos recebido é pura misericórdia e bondade de Deus. Eu sou servo, eu sou criatura, eu estou aqui para obedecer, para realizar em qualquer circunstância a vontade do Senhor. No versículo de número 21, esse homem vai dizer assim: olha, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que Jó está reconhecendo aqui? Ele está reconhecendo que nós temos recebido tudo de Deus. Ele está reconhecendo que tudo vem das mãos de Deus. Nós não somos donos de nada, simplesmente somos mordomos. Nós desfrutamos de tudo que Deus tem nos dado. Essa expressão que Jó fez foi logo quando ele recebeu a última notícia da perda dos seus filhos. Quando ele acabou de receber a notícia que os seus 10 filhos haviam morrido num trágico acidente, ele reconheceu que os seus filhos não eram dele, eles eram presentes, dádivas de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 11, no versículo de número 35, ele faz a seguinte afirmação. Romanos no capítulo 11, versículo 35: ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Versículo 36: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Só o Senhor é digno de alguma coisa. Quem somos nós? Pecadores, indignos de recebermos alguma coisa. Por isso que Jó, diante de tanta perda, ele adora ao Senhor. Ele reconhece que tudo que ele tinha até aquele momento era dádiva, era presente, era benevolência, era favor, era graça de Deus. Olha o que Paulo vai dizer na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, no versículo 7. Ele vai fazer a seguinte afirmação: porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Diante das perdas da vida, adore ao Senhor, seja grato ao Senhor. Por mais que a sua alma esteja saqueada, golpeada pela tristeza daquela perda, entenda que você não tinha. Tudo foi Deus quem te deu, e o mesmo Deus que te deu, Ele pode tornar a dar. Calma, a vida não acabou. Jó se prostrou e adorou. Jó 1:21 vai dizer para nós que ele disse: se o Senhor deu, eu nu tornei, saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele é soberano, Ele é Senhor. Nós não somos donos, nós somos apenas mordomos. Nós desfrutamos o que o Senhor nos dá. Se você tem perfeita saúde, reconheça, agradeça a Deus, foi Ele quem te deu. Mas se você perder a perfeição da sua saúde hoje ou amanhã, não murmures, faça como Jó, adore a Deus, reconhecendo que tudo você tem recebido das mãos de Deus. Você já reparou que o nosso filho, ele pode receber 10 sim da nossa parte, mas quando damos um não, aquele não marca ele mais do que os 10 sim.
Nós somos ingratos por natureza. Nós somos velozes para reclamar, mas infelizmente nós somos muito lentos para agradecer, para reconhecer a bondade, a benevolência de Deus. Mas diante das perdas, o que é que Jó fez? Ele reconheceu Deus como o Senhor absoluto, o único digno de louvor, adoração e exaltação. Nós não temos que reclamar, nós temos que adorar a Deus. Seja humilde diante de Deus. A segunda coisa que Jó vai fazer, Jó reconheceu que a vida, ela é complexa, é antagônica, ela é composta por momentos bons, mas também por momentos ruins. A vida também é feita de dias maus. Não sejamos insensatos, não pensemos que a gente está vivendo no mundo, ou no país das maravilhas. Não pensemos que a gente está atravessando a vida como se estivéssemos caminhando em um tapete aveludado. Não, a vida não é feita apenas de rosas, ela também tem espinhos, que machucam. No capítulo de número 2, no versículo 7, até o versículo de número 10, quando aquele homem foi acometido por graves enfermidades, olha o que ele vai dizer no versículo de número 8. Ele tomou o caco para raspar com ele, e estava sentado no meio da cinza. Versículo 9, a sua mulher disse: ainda retens a tua insinceridade, a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Olha o que ele diz no versículo 10: como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios? Haverá dia em que receberemos coisas boas. Já viu aquela pergunta assim, olha, por que é que pessoas boas sofrem coisas tão ruins? Mas o fato e a realidade que você tem que entender é que não há nenhum bom, não há nenhum justo sequer. O próprio Jó declara isso no capítulo 9, no versículo 2 de seu livro. Olha o que ele vai declarar no capítulo 9, no versículo de número 2. Na verdade sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? Olha o que ele diz no versículo de número 20. No versículo de número 20, Jó vai expressar: se eu me justificar, a minha boca me condenará. Se for perfeito, então ela me declarará perverso. Nós não somos bons. A grande verdade é que nós devemos agradecer, como sendo tão pecadores, tão perversos, tão maldosos, Deus ainda nos faz desfrutar de tantas coisas boas. Meu querido irmão, minha querida irmã, Eclesiastes no capítulo 3, a partir do versículo 1, nós precisamos entender essa realidade. A vida é antagônica, não é feita só de momentos bons. Nós às vezes consideramos vida só a palavra alegria, só a palavra vida, mas não, há também a palavra morte, a palavra tristeza. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Versículo seguinte: há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Versículo seguinte: tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar. Eu não sei qual tempo você está vivendo na sua vida. Olha o que diz esse versículo de número 5: tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar, de abraçar. Esse tempo de isolamento que nós estamos vivendo é esse versículo de número 5. Não é tempo de abraçar, não é tempo de ajuntar, é tempo de prevenir. Ah, pastor, o que está acontecendo e por que está acontecendo? Olha, há um tempo para todas as coisas. Você só vai viver corretamente em meio às duras perdas da vida. Você só vai saber lidar com as perdas da vida se você entender que a vida realmente é complexa, é antagônica, ela é difícil, ela é composta por momentos bons e momentos maus. Nós não podemos apenas querer dias bons na nossa vida. Jó perguntou à sua mulher: recebemos com gratidão os dias bons, não receberíamos também os dias maus? Terceira coisa que esse homem fez, que o fez lidar com as suas dores, com as suas perdas,
ele conservou viva em seu coração a confiança, viva em seu coração a confiança e esperança em Deus, que era o seu Redentor. Leia comigo o capítulo 19, versículo 25 ao 27. Jó capítulo 19, versículo 25 e 27. Olha o que Jó vai dizer: porque eu sei que meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus. Ele diz: vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos e não outros o contemplarão, e por isso as minhas entranhas se consomem no meu interior. Eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele se levantará. Olha a expressão dele no versículo 26, essa expressão de confiança, em meio à perda, em meio à dor, em meio à luta, em meio à crise. Ele diz: depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus. Eu não sei o que se passa com você, qual foi a perda que você sofreu ou está sofrendo. Creia que o seu Redentor vive. Você pode perder tudo, mas jamais perca a sua esperança, a sua confiança, a sua fé. Os seus negócios podem ter sido abalados, sua vida financeira, sua vida familiar, quem sabe sua saúde, sua vida conjugal. Quem sabe você foi decepcionado pelos seus amigos, traído por algum amigo. Guarde a sua fé, espere em Deus, você ainda o verá. Deus pode tudo restaurar, Deus pode o cenário mudar, Deus pode intervir, Deus pode agir, Ele pode todas as coisas em sua existência. Como Jó lidou com a sua perda, ele conservou vivo em seu coração a confiança e a esperança em Deus. Eu sei que meu Redentor vive. Creia nisso. Você tem um Deus que cuida de você, mesmo na dor Ele te assiste. O Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. O Senhor vela pelos justos, Ele conhece aqueles que nele confiam. O que Jó fez para lidar com sua perda, com suas perdas? Ele confiou nos planos soberanos de Deus, esses planos que jamais serão frustrados. Leia comigo Jó capítulo 42, versículo 1, versículo 2, onde Jó vai fazer a seguinte declaração: então respondeu Jó ao Senhor dizendo: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos seus propósitos ou planos podem ser impedidos ou frustrados. Creia que a sua vida não está na mão do acaso, sua vida não está na mão do destino, a sua embarcação não está sem direção, sua história não está solta, sendo guiada pelo vento, não. Você tem um Deus que tem planos maravilhosos para a sua existência, tem propósitos que já estão sendo cumpridos em você. Ele quer te abençoar, Ele vai tudo restaurar. Creia nele em nome de Jesus. Ele tem o melhor para os seus filhos. Eu bem sei que tudo podes. Muitas vezes nós não podemos, nós não enxergamos além da curva, nós não sabemos o que se passa além da esquina, nós não conhecemos o dia de amanhã, mas nós temos essa confiança: Deus tudo pode, e nenhum dos seus propósitos podem ser impedidos. Creia, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo os seus propósitos. Eu sei que dói, eu sei que a perda é cruel, eu sei que às vezes o coração se abala com as más notícias, mas você tem um Deus que permanece assentado no trono de glória. Ele tudo conhece, Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Fale isso nessa noite para o seu coração, em nome de Jesus, como sinal da sua confiança. Bem sei que tudo pode, e que nenhum dos seus propósitos podem ser impedidos. Em último lugar, que Deus possa dar a você a paciência triunfante de Jó. Que Deus possa dar a você a perseverança diligente de Jó. Porque só dessa forma você pode saber lidar com as perdas e triunfar,
e viver a restauração de Deus, e com seus olhos ver a manifestação da graça e da restauração de Deus na sua história. No capítulo 42, do versículo 10 ao versículo 17, esse homem que sofreu perdas dos seus bens, esse homem que perdeu os seus 10 filhos, esse homem que perdeu o apoio da sua esposa, esse homem que perdeu a sua saúde, esse homem que perdeu até a confiança dos seus amigos, como ele de maneira paciente perseverou em esperar e confiar em Deus, mesmo em meio à dor e às perdas. Olha o que aconteceu na história desse homem. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Continuemos. Então vieram a ele todos os seus irmãos, as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e se o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e um pendente de ouro. Versículo 12, e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Continue. E chamou o nome da primeira Gemina, e o nome da segunda Quese, e o nome da terceira Queren-Apuque. Versículo 15, toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos, e aos filhos dos seus filhos, até a 4ª geração. Último versículo 17. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Que o Senhor lhe dê a perseverança de Jó. Como lidar com as perdas da vida? Fazendo o que Jó fez. Tudo isso que foi meditado comigo e com você aqui essa noite, viva assim, e você poderá viver a restauração, a prosperidade, a bênção de Deus. E diz a Bíblia que o último estado de Jó foi muito melhor, muito superior do que o primeiro. Meu irmão, se você perseverar, se você crer, os seus olhos verá, contemplará a manifestação da cura, da restauração, da salvação de Deus na sua casa. Todo o cenário poderá mudar. Deus pode tudo restaurar. Você irá se erguer, você se levantará, você irá sacudir as cinzas, você irá louvar o Senhor. Dias melhores virão, e pode acontecer na sua história o que aconteceu na história de Jó, e o seu último estado foi bem melhor do que o primeiro. Esse é o Deus que você serve, esse é o Deus que nós servimos. Que você saiba lidar com as perdas da vida e crer que é um Deus que trabalha em seu favor, em nome de Jesus. Receba essa palavra e guarde ela em seu coração, e viva com esperança para a glória de Deus. Ó Deus querido, o Senhor falou conosco uma vez mais essa noite. A tua voz é inconfundível, Pai. Ela tira de nós os medos, ela acalma o nosso coração, ela lança fora toda ansiedade, toda preocupação. Ela nos dá plena certeza que o Senhor tem cuidado de nós. Senhor Deus, eu oro, Pai, junto com esse homem ou com essa mulher, que estão agora preocupados, ó Senhor, diante do cenário que está em sua volta, tudo que está acontecendo em sua existência e em sua vida. Senhor, situações difíceis eles podem estar vivendo agora. Um deserto, Senhor, causticante, um vale sombrio de dor, de tragédia, de perda, de conflitos. Mas Senhor, nós sabemos que a tua mão está perto, guiando, consolando, instruindo com teu conselho eterno de amor. Pai, eu oro, Senhor, para que o Senhor encha de paz esse coração agora, encha de alegria agora, Senhor, essa alma. Senhor, que essa família seja inundada pelo teu consolo agora.
Ó Santo Espírito de Deus, que as lágrimas desses olhos agora sejam enxugadas pelo Senhor, que a alegria esteja instalada nesse coração agora, que essa pessoa volte a sorrir, que essa pessoa volte a enxergar o dia, o raiar, ó Pai, de um novo dia de esperança que se instala sobre a sua existência. Ó Deus querido, em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor é Deus que ainda cura, o Senhor é Deus que ainda restaura todo homem, toda mulher de qualquer tragédia, o Senhor é Deus que ainda tira do coração toda mágoa, limpa toda ferida, o Senhor é aquele que está pronto para ajudar, para abraçar, para acolher a todo aquele que lhe clamar. Senhor Deus, esse homem, essa mulher, ó Pai, que sofreu uma decepção no relacionamento, Pai, mesmo, Senhor, pela culpa do outro ou pela própria culpa, essa pessoa que tem sido atormentada por vozes dizendo que para a sua vida não tem mais jeito, que ela nunca voltará a ser feliz numa vida conjugal, familiar, em outro relacionamento. Ó Deus querido, a tua palavra diz que o último estado de Jó foi muito melhor do que o primeiro, porque o Senhor tudo restaurou, o Senhor operou de maneira milagrosa na sua vida financeira, na sua vida familiar, lhe dando filhos, o Senhor restaurou a sua saúde, o Senhor restaurou sua vida conjugal, o Senhor restaurou a sua amizade enquanto Jó orava pelos seus amigos, o Senhor fez tudo na vida daquele homem, ó Pai, e o Senhor o abençoou, e ele viveu mais 140 anos e morreu farto de dias. É isso que o Senhor pode fazer na vida desse homem, dessa mulher. Quem sabe ele se sente, ó Pai, como árvore cortada, tendo a sua esperança estancada. Senhor, quem sabe ele se vê como um vale árido e seco, que ele possa sentir as abundantes águas do teu Espírito enchendo o seu coração, a sua vida agora, e que tudo que estava morto venha reviver, e que tudo que estava seco venha florescer, e que a bênção do Senhor esteja sobre esse lar, sobre essa casa, em nome de Jesus. Ó Deus querido, eu oro, ó Pai, por esses filhos, Senhor, que esses pais podem pensar, está perdido, não tem mais jeito, não tem mais solução. Ó Senhor, o Senhor pode tudo fazer. Enche o coração dessa mulher agora de esperança, enche o coração desse homem agora de confiança em Ti. Nós bem sabemos que o Senhor tudo pode, e que nenhum dos Seus planos podem ser frustrados. Ó Deus eterno, opera nesse casamento, Pai. Senhor, que haja alegria, que haja renovo, Senhor, dessa aliança, desse compromisso, desse pacto, que haja festa, que haja vida, que haja celebração novamente dessa vida conjugal. Ó Deus querido, que o mesmo amor que eles tinham, ó Pai, no início, possa ser novamente vivenciado, cultivado para a sua glória nesse lar. Ó Deus querido, que esse homem e essa mulher levante a cabeça, Pai, e possa ainda enxergar nos horizontes, Senhor, a atuação poderosa da Tua mão, que age nessa vida, nessa casa, nessa história, para a Sua glória, em nome de Jesus. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Diga graças a Deus, que Deus abençoe a sua vida. Esse foi mais um culto Esperança e Vida. Amanhã às 19 horas nós estaremos aqui novamente. Compartilhe com alguém essa mensagem, compartilhe com alguém esse culto. Alguém pode estar precisando ouvir, assim como você, o que ouviu aqui essa noite. Deus te abençoe, e que o maravilhoso amor de Deus Pai, que a preciosa graça de Cristo Jesus nosso Senhor, as doces consolações do Santo Espírito de Deus, seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, não somente hoje, mas para sempre. E você que recebe, diga amém. Deus abençoe a sua vida, um forte abraço.